dia 16/6, fazer o fechamento aqui rapidamente. Me atrasei um pouco hoje, já é 10h30 da noite, mas vamos lá. Vou ir lá para o índice, primeiramente pelo índice. Tivemos uma puxada de alta hoje, pelo gráfico diário ficou interessante. Deixa eu só trocar aqui. Pelo gráfico diário teve uma barra de força hoje. Fechou lindamente. Se a gente for observar, reparem como a média de 50 serviu como uma âncora, tanto aqui quanto aqui. Ó, deixou o paviozão e agora sim rompemos. Rompemos não. Tivemos este candle de força dois dias atrás, não, foi na dia 12. Semana passada. Tivemos sábado e domingo não abriu. E aí o dojizinho na sexta e hoje essa barra aqui. Vamos lá para os 60 minutos. 60 minutos rompemos esta região aqui. Rompemos também esta região. Eu achei que é uma possível trava. A gente pode atualizar para cá, ó. Uma zona de pullback. Tem espaço para subir. Deixa aqui. Deixa eu ver. Média de 200 está aqui embaixo. Rompeu as médias do 15, rompeu as médias do 60. Então, beleza. Vamos lá para o 5 minutos, que é o nosso operacional. No 15 não vi nada interessante hoje. No 5 a gente teve isso aqui. Vamos lá. Temos esta zona de topo. Opa. Esta zona de topo. Se quiser, né? Senão não precisa. Temos também essa linha aqui que a gente poderia ter traçado. Quanto mais toques, melhor. Abriu exatamente na linha e estourou para cima, né? Não esperou nada. Não esperou a gente fazer pegar um possível pullback, nada. Aqui poderia traçar uma linha, mas isso aqui deixa quieto. Aí traçar esta aqui, que é uma zona de topo interessante. Podia ser alvo de Fibonacci, alvo de trade. Tá. Aqui a gente abriu com gap de alta. Se a gente for ver 200 pontos de gap, não muito, 250. Essa primeira puxada aqui foram 1.300 pontos. Nada para fazer aqui pelos 5 minutos. Se a gente observar pelo 2, falei que eu quase não olho mais hoje. Como foi uma puxada muito forte, aí eu fiquei olhando 2 minutos. 2 minutos até teria uma comprinha aqui, ó, rompimento da máxima desse de doji e esse aqui confirmou, mas não achei interessante pelo horário, muito perto da abertura, pode virar 200, 300 pontos de stop. Aí, no 2 minutos, no 5 minutos tivemos este doji juntamente da VWAP. Apesar de deste candle aqui fazer 3 candles de correção, ó, quando ele fechou na mínima, esse aqui deixou pavio e esse aqui fechou na mínima, são 3 candles de força vendedora. Tá? Fechamos um doji exatamente na VWAP. E isso eu achei interessante aqui. Ó. O rompimento aqui seria uma compra, o stop abaixo, 240 pontos de stop para alvo. Ou poderia colocar neste topo aqui, praticamente 1 para 1, ou colocando naquela linha que eu comentei atrás, que era 800 pontos para cima. Temos essa compra aqui. E aí, no 2 minutos, lembra que eu falei de 2 minutos? Quando o mercado abre assim, eu sempre dou uma olhada no 2 minutos. Olha essa compra aqui, ó. Entrada aqui, stop aqui dos 175 pontos de stop. Também poderia ter levado até a máxima, 200 pontos, ou lá naquela zona de topo aqui, ó. Não está marcando pelos outros tempos. Que também, na faixa de 800 pontos, ó. 800 pontos, beleza? A questão dos 5 minutos é que tu pegaria mais ou menos nesta região. E do 2 tu pegou um pouquinho mais para trás, tá? Essa foi a operação mais clara que eu vi no 2 minutos. Claro, depois teve essa aqui. Teve este candle aqui também. Mas como abriu em gap e não teve um recuo muito forte, esse foi o candle que eu achei mais interessante na compra. Tanto porque ele fechou um dojizinho na VWAP. Então, quando rompesse o doji para cima, dava continuidade na alta. E aí ele fez um micro pivô de alta, que é isso aqui, ó. Que muita gente vai falar que não é. Esse micro pivô de alta, dando um gatilho aqui, deixando o gatilho. Quando ele rompeu aqui, esse candle aqui rompeu esse topo. Então acionou esse micro pivô para dar continuidade na alta. Depois tivemos outro candle de força aqui, ó. Era válido a entrada? Claro que era, só que daí o stop era quase 400 pontos. Tá? Então o 2 foi isso, o 5, esse doji que eu comentei. O 5 depois deu esta compra aqui, ó. Poderia comprar a máxima do doji, 200 pontos de stop, como também poderia pendurar uma ordem aqui
considerando um pullback em zona de topo, pegaria 3 candles depois, stop de 300 pontos, chegou a andar 500, aí tu colocaria alvo neste topo aqui, ó. Não fecharia uma razão interessante, ó, 1 para 1. E aí não vi mais nada no dia. Indo pro dólar, WDO FUT, a gente teve uma pernada de baixa hoje, vamos lá pro diário para dar uma olhadinha. Tivemos um gap de baixa e fechamos na mínima hoje, ó. Caímos 58 pontos, mais ou menos, 60 minutos. Continua extremamente alinhado, falo isso a semana toda. Semana passada em toda eu comentei, o mercado está bem alinhadinho para baixo, recuando na média de 20 e teve um recuo mais profundo aqui na média de 50. Para 15 minutos, temos isso aqui. 15 aqui a gente pode traçar esse fibro aqui de espelhamento, para considerar alvos para nossas operações. Hoje chegamos no alvo de 161, temos mais alguns para baixo. Isso eu falando deste espelhamento, tá? Reparem como é interessante aqui, ó. Depois que rompemos a zona de topo, fundo, quer dizer, rompemos aqui, fizemos um pullback nas médias. E isso aqui é um pullback interessante, ó. Rompimento, pullback, gatilho e fomos até o alvo de 141. Reparem que ele praticamente não passou muito, só algum paviozinho. E aí, de novo, retornou aqui e deu e chegou na 161 de Fibonacci. Eu não utilizo os outros níveis de Fibonacci, mas geralmente esse tipo de movimento, ele faz movimentos, como é que eu posso dizer, não digo sincronizado, mas é parelho, assim. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele rompeu aqui. Aqui nessa região é mais ou menos 123 de Fibonacci. E aí ele veio testar, quase nunca é na zona de fundo próxima, ó. Ele veio aqui na outra, ele fura o pullback para o pessoal achar que o mercado virou e aí dá o gatilho e dá continuidade na baixa, que é o famoso buscou meu stop aqui. E aí sim ele foi no 141. Depois que ele foi no 141, ele retornou nessa região. Se eu colocar aqui o nível de Fibonacci de 111.8, vai dar mais ou menos aqui, ó, para depois dar continuidade. Vamos ver aqui, ó. Vou botar o 123 e o 128 e o 111. 123.6 e 111.8. Aqui. O 61.8 que eu também quase não utilizo. A gente bate o olho e já mais ou menos sabe, ó. 61.8, que foi onde o mercado recuou aqui, ó. Depois ele veio em 123, como eu comentei. E aí depois de tocar no 141, ele retorna no 111. Aqui não sei se chegou a tocar no 76.4, acredito que não. 76.4 também é um nível interessante. Não, é mais para cima, falta um pouquinho. Muitas vezes ele faz isso. Ele faz essas razões de fibras diferentes. Eu falo às vezes nos vídeos, alguns vídeos eu comento sobre Fibonacci quebrado. Quebrado nada mais é que isso. É uns níveis que quase ninguém utiliza. Então assim, rompemos topo, rompemos fundo, 123, ele volta em 76, ou às vezes em 111, mas geralmente ele volta em 76, aqui não voltou, para depois dar segmento. Foi a 141, veio fazer pullback, muitas vezes ele faz pullback no 111 e muitas vezes ele faz pullback no 100%. E aí vai para os próximos alvos, tá bom? Ficou meio estranha a explicação, mas se vocês começarem a traçar Fibonacci, vocês vão entender. Vou tirar esse Fibo. Agora vamos para o que interessa, os gatilhos. No 15, o primeiro candle do dia não deixou de ser um gatilho, ó. E aí eu falei sobre o pullback, ó. A gente espera um pullback na linha, ele faz um pullback mais acima, mas reparem como ele veio fazer um pullback aqui, ó. Não chegou a tocar, tocou na 9. Se tu colocar na pontinha do pavio, aí o pullback aconteceu. Vamos lá. O 15 aqui deu este candle de venda aqui também. Este primeiro eu não achei interessante por ser abertura, né? 20 pontos de stop. Claro que o mercado nessa primeira puxada andou 10 e na segunda andou 22. Esse aqui foi interessante, stop de 10 pontos,
andou 27. Nos 5 minutos, nada para fazer no início do dia aqui. Aqui, se a gente for olhar, pode ser um topo duplo. Podemos traçar um Fibonacci assim também. Como eu falei, rompimento, rompemos, veio fazer um pullback aqui no 100% e jogou em um 4-1. Aí depois fez um pullback mais, vamos dizer assim, mais profundo. Ó. Aí depois de tocar no 4-1, ele veio aqui no 61. Não tô com 61 na tela, mas é mais ou menos nesta região aqui, ó. 61 para depois dar segmento, aí chegou assim, no 61 de Fibo, não chegou no 200%, mas por detalhe. 200% é todo o espelhamento do dia, todo esse topo duplo do dia aqui, ó. Não é bem um topo duplo, mas dá para considerar. A venda mais interessante foi essa daqui, stop de 10 pontos, 10 pontos e meio, alvo poderia ser o fundo aqui, 15 pontos, 16 pontos e meio, ou, como eu falei, traçava Fibo e botava alvo lá no Fibonacci. Se eu traçasse Fibo, tu ia pegar praticamente todo o movimento aqui, ó, 20 e poucos pontos. Segundo gatilho, este aqui, ó. Entrada 6,5 pontos de stop, chegou a andar 7,5. Aqui eu não recomendo essa compra pela questão de estar contra a média de 50. E reparem que a média de 50 está ainda inclinada para baixo. E a VWAP está flat, então não é interessante, ó, comprar aqui. Claro, 6,5 pontos de stop, 7 pontos, chegou a andar 6 pontos, mas não sei se compensaria. E aí o próximo gatilho que eu vi foi este aqui, ó. Entrada aqui, stop acima, 8 pontos de stop, andou 14, tá? Isso foi o que eu vi hoje, no dia de hoje. Nada mais para fazer, como eu falei, mercado alinhado para queda. O índice foi mais difícil, eu vi aquela operação no 5, não muito clara do Doji, deu um gatilho no 2, mas aqui no dólar foi mais, os stops, claro, são mais caros no dólar, mas é mais tranquilo de operar, principalmente hoje, tá? Espero ter ajudado vocês, hein? Um grande abraço, valeu e até mais.